Nesse vídeo a gente passa estrofe por estrofe para falar sobre o samba da Vila Isabel no Carnaval de 2026. Samba que homenageia Heitor dos Prazeres, esse multiartista ícone, né, totalmente, do Carnaval carioca, da cultura do samba carioca. Então, em cada estrofe eu conto um pouco sobre história, sua vivência, experiência, sua arte. Tudo que circundava ali em torno dele. Já começa o vídeo falando que Heitor dos Prazeres, apesar de toda a sua colaboração para a cultura afro-brasileira, para a cultura do carnaval carioca, do samba, tem um registro histórico muito pequeno. A gente mal consegue encontrar 2 documentários, 2 livros, de difícil acesso à informação da história e do legado que ele teve. Eu acho que aqui nesse ponto, o legado dele não está tão vinculado ao que está escrito, e mais na oralidade, né, de quem conheceu, conviveu e passou a história dele adiante. Então vamos lá? O tema do samba da Vila Isabel foi Macumbebê, Samborebá, sonhei que um sambista sonhou a África. Primeira estrofe. Sonhei macumbebê, sonho samborebá, macumba é samba e o samba é macumba. Pode até fazer kizumba, só não pode separar. Sonho samborebá, macumbebê, vem da mãe terra, firma o ponto na Bahia e na África pequena germinou pra florescer. E quilombo é a pedra do sal, arraigou em terreiro e quintal. No chão batido assentou o fundamento, foi o lino de madrinha, de padrinho espelhamento. Flutuou na capoeira ao perfume de ciata, negro príncipe de ouro, anjo de asas de prata. Nessa primeira estrofe aqui já tem muita coisa, gente. Muita mesmo. Começando aqui quando ele fala macumba é samba e o samba é macumba. Essa era uma frase que, dita por Heitor dos Prazeres, né? Ele que, junto de outras pessoas, como Paulo da Portela, Pixinguinha, ajudou a criar, fundamentar o samba aqui no Rio de Janeiro. Então, quando ele fala que essas duas coisas não se separam, é porque o samba foi originado, vamos dizer assim, no terreiro da Tia Seata, que ele até cita mais pra frente aqui quando ele diz... Ai, meu Deus, cadê? Foi lino de madrinha. Quando ele fala que madrinha é a Tia Seata, mas mais pra frente ele fala ao perfume de Seata. Tia Seata tinha o terreiro no centro do Rio de Janeiro, ali na proximidade da Praça 11, onde esse samba foi constituído, vamos dizer assim, foi fundamentado mesmo, né? Assentou a criação ali. No toque do tambor, nas giras. Então, quando ele diz que o samba e a macumba não podem se separar, é nesse sentido também a originalidade, o conceito, a filosofia deles, um tá intrínseco ao outro. E aí tem até um trocadilho, né, que pode até fazer kizumba, mas não tem como separar, não pode separar. Não diz que não tem como, né? Não pode, porque não tem como, né, gente? É a essência mesmo um do outro. E aqui teve até algumas pessoas brincando, dizendo que você pode até fazer kizumba, poderia ser algum nível de espetada para as pessoas que criticam o carnaval, dizendo que tem muito orixá, muita cultuação a matrizes africanas, e que isso não é Brasil. E a gente vê mais uma vez... a tentativa de exclusão dessa criação que é negra, né, que é o carnaval, na boca do povo, na boca de muitas pessoas, né? Como Milton Cunha mesmo diz, o carnaval ele é uma ferramenta, uma tecnologia do povo preto. Então, do que o povo preto vai falar? De coisas que condizem à realidade dele. E Heitor dos Prazeres, multiartista, foi uma pessoa que sempre retratou nas suas telas o que ele vivenciava, o que ele via, né? E ali também estava a sua originalidade. Todas as suas telas têm um certo movimento, o movimento do braço, o movimento de rodar, o movimento das roupas, de soltar pipa. Então, assim como o carnaval retrata as culturas, né, diversas da população negra aqui no Brasil, em diáspora, no continente, que também é múltiplo, Heitor dos Prazeres retratava nas suas telas o cotidiano negro de uma diáspora baiana, porque a sua família veio da Bahia, mas também retratava ali a malandragem, retratava ali o carteado, as rodas de samba, as brincadeiras, os afetos entre as pessoas negras, né? As trocas de carinho, de demonstração de amor. Retratava ali a sua própria arte, de ser artista, né? De pintar. Retratou também muito a mudança, a transição do campo para a cidade, né? Essa transição do Rio de Janeiro deixando de ser rural e virando uma cidade, né? Dita, né, nas palavras dos governos, né, em desenvolvimento. Então, Heitor retratava muito isso também nas suas telas.
Quando chega aqui nessa parte, ele fala, né, vem da mãe, vem da mãe terra, firmou ponto na Bahia, e na África pequena germinou para florescer. É uma referência, uma cronologia, né, se a gente for pensar. Mãe terra, África, né, que com a escravização foi de onde todos nós viemos, mas se a gente for até pensar em todos os estudos que tem arqueológicos e afins, tem muitas evidências de que viemos de Lucy, lá no continente africano, né. Nessa parte, faz referência a essa cronologia. África, depois o firmou ponto na Bahia, é porque é onde vem toda a família dele, né? A família dele é de uma diáspora baiana, que fez uma migração da Bahia pro Rio de Janeiro, após a abolição. E na África pequena germinou para florescer. A África pequena aqui é uma referência à pequena África. Pequena África é um lugar conhecido até, muito conhecido ultimamente, por conta do turismo no Rio de Janeiro, localizado ali na região da Cidade Nova, Gamboa, Saúde, Largo da Prainha, Praça 11. O próprio Heitor dos Prazeres retratava mais a Praça 11, né, porque era onde localizava o seu ateliê, que tinha como fundo o Morro da Providência. Seu ateliê, inclusive, nem existe mais, né, já virou outra coisa, fica na Rua General Pedra. Eu tô aqui com o meu outro roteiro, né, gente? Que eu vou escrevendo, e aí vou lendo, e aí vou anotando cada coisa num canto. O ateliê dele, que não existe mais, ficava ali na Praça 11, com o fundo da vista do Morro da Providência. E aqui é uma frase muito bonita também, né? Na África pequena germinou para florescer. E foi lá que no seu ateliê ele criou diversas coisas, desde pintura até marcenaria, até croquis, roupas, bordados. Como eu já disse, Heitor era multiartista, autodidata. Ele mesmo coloca que ele não se considerava alfabetizado ainda, tinha muita dificuldade para ler, para escrever, aprendeu tardiamente, inclusive, na concepção dele, mas que ele sempre soube desenhar, pintar, era a paixão dele, aprender instrumentos, fazia isso com a maior facilidade do mundo. E aí que a gente vê também que existem inteligências, né, diversas, mas que isso também era algo de fácil acesso, de convivência, né, de rotina para ele. Heitor tocava piano, tocava cavaquinho, era pintor, era orgã, era compositor, poeta, estilista, figurinista, cenografista, um artista, né, gente, um multiartista. Heitor tem mais de 200 composições, desde marcha, a choro, a valsa, a baião, mas muito eternizado no samba. Inclusive, ele tem esse vinil que eu vou deixar aqui ao lado para vocês, lançado. Ele foi um dos criadores, fundadores de 3 escolas de samba do Rio de Janeiro, extremamente tradicionais. A Deixa Falar, que é a atual Estácio de Sá, a Portela, a Mangueira. Ele, junto com Paulo da Portela, fizeram essa movimentação, que é o que a gente vê um pouco mais higienizado, com algumas mudanças significativas no carnaval atual, mas que ainda mantém, assim, se a gente for ver o fundamento da coisa, ele ainda se mantém. Mas para ser vendido para fora, inclusive esse é um ponto, né? A malandragem, o samba sempre foi criminalizado, desde o Código Penal da Constituição brasileira, sempre teve ali ditos diversas funções, ações, trajes, representações culturais, religiosas da população negra, colocadas em letras cursivas, que eram crimes. Então você imagina, existia, assim como ainda existe, mas existia ainda mais, uma repressão policial, até porque muito do que estava escrito antigamente ainda está até hoje, tá, gente? Isso é algo que a gente não pode se esquecer, muita coisa ainda está lá no Código Penal, enfim. Então, existia todo esse cenário que criminalizava o que era do negro. E esse é um processo que a gente vê em toda a trajetória do Brasil, né? Primeiro, eles criminalizam. E aí, eles é o Estado, é a branquitude, é a elite, criminaliza. Depois, eles usurpam aquilo, pegam para si, dão uma higienizada, no sentido de tira algumas coisas, limpa o que aos olhos deles desagrada. E aí, torna aquilo um símbolo de uma identidade nacional. E foi isso que aconteceu lá no Estado Novo. O Estado queria vender isso, internacionalizar o samba e o carnaval, mas da forma que ele se dava não poderia ser. Então teve ali todo um processo de higienização para que isso virasse ali um símbolo para o Estado e que hoje é um patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, né, gente? Então, eu tô falando aqui como se, não tivesse relevância o que é agora, como se não fosse mais importante, mas de forma alguma. O carnaval, ele é resistência, ele é tensionamento, ele é política, ele é formação de pessoas, de identidade, de comunidade. E que bom que a gente teve Heitor dos Prazeres sendo homenageado. Essa figura que por muito tempo ficou esquecida, essa figura é ótima, né? Mas essa pessoa, essa personalidade negra que ficou muito tempo apagada, esquecida, sem o devido merecimento. Inclusive, ele foi
reverenciado, homenageado, a partir do momento que foi validado no exterior. E esse é um movimento de viralatismo que a gente tem muito, né? De se vira-lata, paga pau de gringo. Se eles falam que é bom, aí a gente legitima, a gente fala, ai, nossa, é bom mesmo. Só que não, a gente cria muita coisa o tempo todo, nós somos extremamente autênticos, o borogodó tá na gente, então é um movimento que a gente precisa entender, né, como que acontece, mas que a gente precisa também enaltecer aqui dentro. Entender que tem todo esse processo de higienização, de criminalização, depreciação, mas nos validarmos também. Né? E isso era algo que Todos os Prazeres fazia muito. Tem até uma fala no documentário que ele diz, eu sou o ovo e o povo é a chocadeira. O povo é tudo. Sábio demais, gente. Ele coloca, não só na sua fala, mas como na tela, como no carnaval, o povo no centro de tudo. Os quilombos, né, lá da Penha, os quilombos da pequena África, ou África pequena, o centro de tudo. Sim, para retratar a dualidade da vida, o sofrimento, mas o lado bom também, a festividade, os encontros, a presença, o pertencimento. Então ele retratava ali suas dores, suas paixões, algo que não era feito antigamente, né? Depois, com a Tarsila do Amaral, e aí tem um movimento mais elitista que chancela isso, né? Mas aí Todos os Prazeres já fazia muito antes, e retratando essa perspectiva do povo preto, de como era o trabalho, de como era a convivência, o carteado, né? E aí quando foi exportado, ele foi validado. Acho que fica a pergunta também do validado por quem, né? Será que ele não era validado aqui dentro? Acredito que sim, por todos ali do terreiro da Tia Seata, por todos que ele convivia e que junto fundou essa maravilha que é o carnaval. Ele era validado. A gente também tem que, pensando aqui, parar de achar também que não era validado. Era validado sim. Vamos seguir? Vamos pro próximo então. Um ogã labê, macumbeiro, a fumaça do cachimbo, preto velho soprou, encanto da gira e da roda de bamba, poesia na corimba, batuqueiro e cantador. Aqui eu acho que é mais uma referência, né? Ao Heitor dos Prazeres, que era múltiplo, que era ogã, que era compositor, cantor, que era o Mano Heitor do Cavaco, e por aí vai. Eu entendo essa parte aqui mais como uma homenagem também, né, a todo o percurso dele na matriz africana, no candomblé, ali onde ele viu a transformação da Praça 11 numa avenida na cidade, onde, nesse terreiro, para driblar a criminalização, a gira acontecia no fundo, e aí vinha seguindo outros sons até chegar na porta do terreiro. Pra, assim que tivesse uma batida de policiais, não se reconhecesse automaticamente o som dos tambores, né? E não tivesse uma repressão logo de cara, vamos dizer assim. Vamos para a próxima estrofe. Foi do lindu e do cateretê, alinhou no linho santo, Não, vamos com o ritmo, né, gente? Foi do lindu e do cateretê, alinhou no linho santo, cavaquinho na mão, apaixonado Pierrot, afro-rei, a flecha certeira de Oxóssi na canção, reluz nas escolas, e Noel e Cartola, ganhou o mundo, com o mundo de Paulo Brazão, sai do chão de todos os tons, a Vila Negra é de todos os sons, a negra vila é de Chine Ferreira, Macambu, macacos e pau da bandeira, da nossa favela, branca e azul do céu, no branco da tela, o azul do pincel, vencer a aquarela, pintaram unidos de Vila Isabel. Ai, gente, confesso que esse samba, ele me emocionou muito, muito bonito. A cadência, né? A melodia, enfim. Aqui eles falam do Pierrot Apaixonado, que foi uma composição que o Heitor dos Prazeres fez, um dos sambas mais conhecidos da época e, né, até hoje repercute, é referenciado. Legal, aqui eu não tinha pegado esse time, agora lendo aqui que eu entendi. E aí mostra, aqui quando fala flecha certeira de Oxóssi na canção, mostra o quanto ele tinha um direcionamento certeiro para compor, para musicalizar a vida, sabe? Eu acho que nem só musicalizar, para trazer a arte mesmo pro dia a dia dele. Depois a gente tem quando ele diz o ganhou o mundo, com o mundo de Paulo Brazão. Coloca aqui um pouco do Heitor ser referência em vários lugares. Ele teve o seu espaço na primeira Bienal de Arte de São Paulo, em 1951, mas ele também foi para Senegal, né, expor o que ele tinha de melhor, né, o que ele tinha também para ofertar ali, né. Reza uma lenda, que a gente não sabe até onde que é só lenda ou não, que ele foi muito elogiado pela princesa Isabel, que virou olha o ato falho, gente, princesa Elizabeth, que virou a rainha, né, depois, quando ela viu a exposição da sua arte e questionou quem era esse artista incrível, e aí dali que veio toda essa movimentação do exterior, validando Heitor dos Prazeres enquanto um artista brasileiro, né?
negro brasileiro, né? Tem esse detalhe, né? A ênfase no artista negro, assim como quando colocavam lá que a Carolina Maria de Jesus era uma escritora negra, né? Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui que eu falo sobre Carolina Maria de Jesus, que foi homenageada pela Unidos da Tijuca, e eu já falei do enredo dela, tá? Tá aqui, tá na descrição, tá na playlist de 2026. Aí vem para a segunda parte que fala de todos os tons, a Vila Negra é. Então, de todos os tons, traçados, cores, bordados, aquarelas, todos os tons que Heitor dos Prazeres pôde ofertar, a Vila recebe, a Vila é negra, a Vila abraça esse legado, a Vila Negra é. E de todos os sons, da batucada, do machixe, do cateretê, a Vila Negra é. Ela também tá ali imersa nessa cultura. Em seguida, vem falando do Morro do Pau da Bandeira, as comunidades ali que estão em torno das escolas de samba e que o próprio Heitor dos Prazeres também ajudou e contribuiu significativamente. Aí vem da nossa favela, branca e azul do céu, no branco da tela e o azul do pincel, a referência, né? Heitor dos Prazeres ficou muito conhecido mesmo pela pintura. Quem é do samba, raiz, conhece, já ouviu o nome, por conta do cenário ali que ele ajudou a fundamentar. Mas, globalmente, se é que a gente pode dizer dessa forma, ele ficou conhecido através da pintura, né? Vencer a aquarela e pintar a Unidos de Vila Isabel. E a Unidos de Vila Isabel fez um lindo carnaval. As aulas estavam muito bonitas, a comissão de frente, aquela roupa, aquele terno de aquarela do... Ai, deixa eu pegar aqui. Da bateria, gente, o que era aquilo? O intérprete, Tinga, com aquele terno. Porque isso era uma referência à malandragem, né, que eu citei lá no início e não adentrei. Tinha uma movimentação da malandragem se vestir muito bem. O malandro, antes dele virar esse ícone estereotipado, até com menos com um pouco menos de denominações negativas do que antes, né? Ele era lido antigamente como aquele negro que não trabalha, que vive de vadiagem entre os bares, entre os sambas, nas ruas, na boemia, tanto que a Lapa ali é muito esse antro, né, lido como esse local da boemia. E o Heitor dos Prazeres, junto com o Paulo, eles tinham uma movimentação de... Bom, o malandro tem que andar bem vestido. Já tem todo esse estereótipo. Era como um lugar de resistência mesmo, de se afirmar o que se é pela própria boca, né? Não deixar ser dito e tomar para si o que foi dito como seu. Isso é genial, porque aí eles usam também um pouco dessa estética que a gente entende como dandismo negro, que é algo do exterior, lá dos Estados Unidos, mas que aqui a gente vê através da malandragem, do terno, né? Tudo muito alinhado. Então a bateria estava ali linda de terno, com um terno que era uma tela. O terno era todo pintado, colorido, você via ali um artista se expressando, até porque a bateria, ela é esse coração da escola, é ali onde está um movimento, um pulsar, uma genialidade também que a gente via no Heitor dos Prazeres. Eu fiquei encantada com essa fantasia. Heitor tem um documentário, que eu vou deixar tudo isso, né, que eu estudei, que eu assisti, e para formar esse roteiro aqui, né, para entender um pouco mais do que a Vila estava propondo, aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir, tá aqui. Inclusive, nesse documentário, ele tem duas falas que, assim, muito simbólicas na minha visão. Uma delas é: na pintura eu sonho, tudo eu sonho, tudo me dá riqueza. E aqui a gente vê uma posição do sonho como um lugar, assim, de transposição, de cocriação de uma realidade. Acho que algumas pessoas atualmente diriam até de manifestação. Mas esse lugar da imaginação, ele é transformador. E de sentir ali um transbordamento de felicidade, talvez não necessariamente plenitude, sabe? Mas entender que o que não se dá aqui nessa realidade, o que pode se dar aqui enquanto um sofrimento, ele tinha a capacidade de sonhar. E você também tem a capacidade de sonhar. Nessa pintura, ele retratava a vida cotidiana, mas ele também estava sonhando com essa vida cotidiana. Gente, é fantástico. E ele tem uma outra fala nesse mesmo documentário, e aí não é de forma literal, não anotei de forma literal, né? Mas ele disse mais ou menos assim, que ele se sente fracassado enquanto artista porque ele está sendo obrigado a fazer coisas que não são da vontade dele por conta do comércio. E por que isso, né? A partir do momento que ele viralizou na linguagem atual, muitas pessoas chegavam dizendo: eu quero essa arte aqui, que já tinha visto em algum lugar de uma outra pessoa. E aí ele tinha que acabar reproduzindo uma arte e não criando, entende? Com o único objetivo de vender arte.
Heitor ficou por muito tempo sem vender as artes dele era para ele mesmo. Essa comercialização, a gente pode até ver por essa colocação dele, foi minando ele um pouco por dentro, sabe? Tirando um pouco da vontade de criar, porque o que se pedia era uma reprodução. E a gente vê muito isso aqui na internet, né? Tem horas que eu fico pensando, cara, esse botãozinho do remix é você reproduzir algo de alguém e a mesma coisa. E você só tá lá em cima assim, gente, que lógica louca. Mas é uma lógica que vende também, né? Muitos canais são monetizados dessa forma, o capitalismo girando, né? Devaneei um pouco, mas nem tanto, porque muitos dos artistas, dos criadores de conteúdo também, que são originais, se sentem mal por serem plagiados ou por unicamente serem recopiados e a pessoa monetizar o conteúdo que ela que fez com o dedinho pra cima. A gente sabe que tem formas de denunciar isso, mas nesse processo, se você não tem uma estrutura psicológica, emocional, a libido vai indo embora, o tesão mesmo pra fazer a parada, sabe? E eu acho que o Heitor dos Prazeres quis dizer exatamente isso aqui, sabe? O cara era foda, tá, gente? É isso. Heitor que nasceu em 1898 e faleceu em 1966 com questões renais, né? Ligado ao rins. E vamos pra última estrofe, dito o refrão, que é Ora, iê, Oxum, cabecele, Xangô. Meus sonhos e tambores, tintas e prazeres pra você, Heitor. Ora, iê, mamãe, Oxum, cabecele, meu pai Xangô. Meus sonhos e tambores, tintas e prazeres pra você, Heitor. Aqui faz referência aos dois guardiões, né, guias, orixás de Heitor dos Prazeres, que era Oxum e Xangô, não só uma referência, mas chamando eles também, convidando eles para toda essa procissão do desfile na Sapucaí. Vem para a parte dos sonhos, tambores, tintas e prazeres, né? Ele fala Heitor dos Prazeres, é o meu nome. Então, mais um local de validação do Heitor. Tem uma parte que eu acho muito fantástica, assim, porque o Heitor, ele também costurava, ele herdou a marcenaria do pai e a costura da mãe. E para além de uma parte criativa, de ministrar diferentes materiais, Heitor, ele tinha um método único de pintar, e que era uma reciclagem, não de reciclar material em si, mas de reciclar conhecimento. Ele usava papel manteiga e palitos de grafite para fazer os croquis com a mãe. E quando ele foi para a pintura, ele usou do mesmo material, enquanto método único dele, para pintar. Para muitos eram visto como antiquado, primitivo, mas isso mostra a genialidade, o potencial de transformar uma ferramenta, a criatividade mesmo. Então que a gente possa assim, sempre estar, né, homenageando essas pessoas. O carnaval, ele é uma homenagem, ele é resistência, ele é uma movimentação de pressão cultural em potencial e larga escala. E a Vila Isabel fez um lindíssimo carnaval. Foi muito digna a homenagem que ela fez para Heitor dos Prazeres. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se tem alguma informação que você conhece, que eu não falei aqui, pode comentar, a gente pode trocar aqui essa informação. Eu, como uma estudiosa, pesquisadora, adoro saber coisas novas. E o Heitor dos Prazeres tem uma, né, bibliografia pequenininha, acho que até deveria ter um investimento maior pelas instituições públicas, porque ele é muito importante para a cultura brasileira, principalmente a cultura carioca. Beijos, porque carnaval é outro sabor. A minha, a sua, a nossa maior herança.